Nossa, glória a Deus. Liga aqui, sobe o púlpito, por favor, pastor. Nossa, Jesus. Depois vou convidar vocês para subir aqui, tá? Mistério aqui tá profundo. Oi, Gabriel. Anjo Gabriel, você tá aí? Tudo bem? Fica aí, amigão. Tu fica aí, não sai daí hoje. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Nós estamos vivendo um tempo nesta igreja de milagres, de mover de Deus e um tempo. Nossa, olha isso aqui. Arruma um paninho para mim, irmã, por favor. Aqui tem um guarda-roupa. Então, queridas e queridos, nós estamos vivendo um tempo muito forte. Alguém ungiu aqui. Nós estamos vivendo um tempo muito forte do mover do Espírito do Senhor. Deus, obrigada, querida. Nesta igreja, amém? Amém? Amém. E aqui nós estamos vivendo um tempo chamado Portas Abertas, amém? E hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês que se chama O Perigo da Escolha. Diga comigo, o perigo da escolha. Da escolha. Ok? Quem aqui tem medo de cobra? Nossa, Senhor da glória. O pé, outro pé. Eu tenho. Eu vou dizer que eu tenho. Eu estou fazendo um curso no Ministério Ágape. E a semana passada foi a aula sobre o medo. E é muito interessante que a nossa querida apóstola Neuza Tioca nos deu aula. E ela perguntou para nós, do que vocês têm medo, né? E um tinha medo de cobra, outro tinha medo de escuro, um tinha medo das circunstâncias da vida, amém? E hoje eu acabei de sentir no meu coração que eu vou fazer essa oração com vocês, tá bom? No final nós vamos fazer uma oração e nós vamos mandar todos os nossos medos embora nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Eu creio. Então, quem aqui tem medo de cobra? De novo, eu tenho. Muito medo. Mas eu fui ministrada. Quando ela perguntou os medos, eu tinha um medinho de avião. Eu tinha medo quando o avião vai decolar e quando o avião vai aterrissar. Uma vez, gente, vocês estão rindo que vocês já passaram por isso. Uma vez eu fui viajar. E você sempre vai com alguém, mas aquela vez eu estava sozinha, né? E eu peguei, tinha uma moça sentada do meu lado, foi tão instantâneo, porque eu estou acostumada a viajar com as irmãs da igreja, foi tão instantâneo, que eu peguei a mão da moça, eu estava assim, né? Aí eu peguei a mão da moça, ela olhou assim para mim, eu quase esmaguei a mão dela. E comecei, xarabacanta, labaxai. Ela olhou, ela não entendeu nada, mas até o fim do voo ela ficou minha amiga, ela mora no Acre, lá na Estrela do Sul, lá uma cidade bem longe, no centro do Brasil. E eu falei para ela, ai, perdão, desculpa, eu saí do foco, peguei a sua mão, quase esmaguei. Ela falou, fique em paz, eu entendo, medo de avião, né? Mas depois que tá lá em cima, aquele medo vai embora, né? O avião começa a planar. Aí na hora que desce, Sandra, você pega de novo na mão de quem está do lado e tu esmaga a mão da pessoa, mas esmaga caprichado, né? Brincadeira, né? Mas todo mundo tem um medo, né? Algumas pessoas têm fobia. E eu quero compartilhar hoje com você sobre um sentimento criado por Deus para ser usado na nossa vida, mas não como medo de te aterrorizar, mas como uma forma de obediência, né?
é um sentimento que às vezes é bom e às vezes é ruim, tá? É chamado o medo. Qual que é o medo bom? O medo bom é aquele medinho que você tem de errar, né? É aquele medo de não pisar no tomate, aquele medo de não dar bola fora, né? E tem o medo forte, que é aquele medo de ser atropelado, medo de sofrer um acidente, né? Só que o diabo, o nosso inimigo, ele usa esta palavra medo para a nossa destruição, tá? E tudo nessa vida acontece e toma proporções grandes ou pequenas de acordo com o que você enxerga. Se você enxerga o teu problema, a tua fobia, o teu medo como algo pequeno que Deus vai resolver, assim será. Mas se você enxerga o teu problema como algo grande, aquilo vai vir sobre você como uma avalanche. Eu conheço gente que tem pavor de certas coisas que para mim é uma besteira. Vamos falar de cachorrinho, né? Porque às vezes a gente fala de cachorro. O meu cachorro, ele tem horror da palavra banho. Se eu falar banho, o bichinho some, se esconde e nunca mais aparece. Eu estava com visita esses dias na minha casa e a menina que estava lá em casa falou: pastora, eu vou levar o Jack passear. Tá bom, então todo dia ela ia levar o Jack passear. E ele ficava assim quietinho embaixo de um armário que eu tenho, achando que a menina ia levar ele para tomar banho. E eu falava: não, Jack, você vai passear. E ele assim, olhando, assustado. Depois de meia hora de convencimento, ele levantava, deixava pôr a coleira e ia passear, né? E nós, o ser humano é gato escaldado. Se você for uma vez no dentista, ficar com medo, tu não quer ir mais, certo? Então, nós temos que entender essas coisas. Eu fiz uma cirurgia no ano de 2009, bariátrica, e eu fui bem. A minha mãe foi me filmando quando eu fui para o centro cirúrgico. Eu fui dando risada, falando, brincando. Aquilo não significava um medo para mim. Aquilo era algo que eu queria tanto, que estava com tanto desejo no meu coração, que não passou pela minha cabeça que eu poderia falecer na mesa da cirurgia, não passou pela minha cabeça que eu ia ter um pós-operatório, eu não sabia como. Graças a Deus, foi uma bênção de Deus, mas eu fui assim. Gente, eu creio que eu sou salva, amém? Amém. E a minha mãe falou: filha, você não está com medo? Eu falei: não, eu sou salva. Se Deus me recolher naquela mesa cirúrgica, bem, recolheu. Eu vou em paz. Aliás, vou glorificando, né? Porque tudo que a gente quer está lá no jardim com o Senhor. E aí, eu fui, e a minha mãe me filmando, eu dando tchau. Eu voltei da cirurgia, foi uma bênção, não tive problema nenhum. Mas eu tenho uma amiga, que é justo a minha amiga que me incentivou mais a fazer essa cirurgia. Ela também fez essa cirurgia. E ela tinha tanto medo de fazer a cirurgia que ela teve dor, ela teve desconforto, ela teve ataque de pânico, ela teve um monte de coisa. Porque aquele ato daquela cirurgia para ela lhe trouxe temor ao coração. Vocês estão entendendo? Então, vamos voltar lá no tempo, lá atrás, para falar sobre esse assunto, né? Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram perfeitos. Você imagina um homem e uma mulher com a tez, né? A tez é o rosto perfeito, aquele corpo perfeito, não precisava fazer dieta, só comia coisa natureba. Eles eram perfeitos, perfeitos. E a Bíblia fala que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E eu creio que Deus é lindo. Eu creio num Deus lindo, né? E Deus colocou no homem os seus atributos. O que fez Deus? Deus colocou no homem a bondade. Deus colocou no homem o amor.
Deus colocou no homem a benignidade, colocou várias coisas, né? Mas tem algo principal que Deus colocou no homem. Quem gostaria de se aventurar e me falar? O que vocês acham que Deus colocou no homem? Um atributo que Deus falou assim: eu vou dar de presente para a minha criação isto aqui. O que vocês acham que é? Hã? O amor? Não. Não, sabedoria, tadinho. Não era bem isso, porque eles pecaram. O que vocês acham que é? Chuta aí de novo. Pensa. Não. Coragem? Eu vou falar, vocês querem que eu fale? Livre-arbítrio. Ah, verdade. Deus deu bondade, paz, amor, benignidade. Daí ele pegou e falou assim: tá faltando uma coisinha na minha criação. Livre-arbítrio. E ele deu de presente o livre-arbítrio para o homem. O livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele é algo, por exemplo, que o escravo não tem. O escravo não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é o poder de você escolher o que você quer. Fala para tua amiga: livre-arbítrio. Diga aí: livre-arbítrio é o poder que eu tenho de escolher o que eu quero. Certo? Este é o livre-arbítrio. Por que o escravo não tem livre-arbítrio? Porque o escravo, ele é escravo. Então, o escravo, ele não pode escolher se ele quer ir para a direita, se ele quer ir para a esquerda, né? Mas Deus falou assim: eu vou dar o livre-arbítrio para o homem. Só que é o seguinte: vai ser dele esse livre-arbítrio, eu não vou tocar. Então, a única área da vida do homem onde Deus não toca é no livre-arbítrio. Então, Deus nos deu este poder. É por isso que às vezes a gente faz apelo de salvação e fala assim: irmãos, aonde você quer escolher passar a eternidade? Nós temos livre-arbítrio. Você não escolhe aonde você nasce, entendeu? Você não escolhe o seu peso, se você vai nascer gordinho, magrinho. Você não escolhe a sua cor. Você não escolhe os seus pais. Aí você nasce e Deus te dá o livre-arbítrio, entendeu? Então você não pode escolher nada de você pessoalmente. Você não escolhe a cor do seu cabelo, o seu olho, né? Tem gente que quer nascer com o olho verde, tem gente que quer nascer no Morumbi e nasceu lá no Grajaú, mas glória a Deus, aleluia, nós somos todos filhos de Deus, amém? Amém. E nós estamos debaixo da mão do Pai, e o Senhor, Ele deu para nós o livre-arbítrio. Gente, Ele deu esse poder da gente escolher aonde nós queremos passar a eternidade. Graças a Deus que vocês escolheram o céu, amém? Amém. E aí, vamos abrir em Gênesis 2,15, vamos lá. Gênesis 2,15. Eu deixei minha Bíblia hoje lá na sala, mas eu peguei uma Bíblia aqui, emprestada. Olha só o que diz em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus falou assim para Adão: olha, filho, Adão, eu fiz esse jardim muito bonito, Adão, e esse jardim aqui, filho, é para você habitar, é para você cuidar dele, Adão, e todos os dias ao anoitecer eu irei te visitar. E Deus, eu acho que o Senhor, Ele se agradava daquele momento, né? Que no final da tarde Ele ia se encontrar com Adão. Todos os dias, ao final da tarde, ao cair da tarde, Ele ia visitar Adão. E aí, eu acho que eles conversavam, né? Sobre os bichinhos ali, sobre o jardim. Vamos plantar aquilo ali, vamos fazer aquilo ali. E o tempo estava passando no jardim do Éden. E aí, queridos, aconteceu que quando Deus falou para Adão cultivar e guardar o jardim,
na verdade, por que ele estava falando que ele queria que Adão cultivasse e guardasse o jardim? Na verdade, Deus queria que Adão vigiasse o jardim. Porque Deus sabia das intenções de Satanás. Deus queria que Satanás não entrasse no jardim, você está me entendendo? Deus não queria que Satanás tivesse acesso ao jardim. Lá em Jó, no livro de Jó, eu não vou abrir agora, mas em Jó 1,7 diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ok? Então, amados, Deus falou para Adão assim: olha, Adão, você cuida do meu jardim do Éden, vigia esse jardim para que Satanás não entre nesse jardim. E a prova disso está lá em Jó 1,7, né? Deus queria que Adão tivesse domínio sobre a terra e sobre os seres viventes. Então Adão, ele colocava nome nos animais. Deus falou: você vai colocar o nome nos animais, nos seres viventes, né? Mas eu pergunto para você nessa tarde, principalmente para as mulheres que estão aqui, por que o pecado ele veio primeiro a Eva? Você pode me dizer? Por que o pecado veio primeiro para Eva? Porque Satanás sabia que o homem estava guardando o jardim. O homem, naquele momento, ele estava alerta, guardando o jardim. Então, sorrateiramente, esse inimigo aí das nossas almas, ele chegou-se até Eva e começou a cutucar Eva no seu livre-arbítrio. Você está entendendo essa palavra? Amém. O que acontece quando alguém cutuca o livre-arbítrio de uma mulher? Hã? O que acontece? Você vai lá e você começa, às vezes, até ficar, como é que fala? Meio embaralhada e começa a fazer coisa errada. E Satanás é astuto, porque às vezes você até escuta, tem gente que fala: eu escutei uma voz falando uma coisa para mim, vai lá e compra aquele sapato Dior. Aí você fala: não, eu não posso comprar, eu não tenho cartão. Empresta o cartão da vizinha, vai lá, compra aquela bolsa lá da Prada que custou 8 mil reais, vai lá, filha. Não, mas eu não tenho dinheiro. Ué, pega cartão, parcela. Aí a Eva, né, vai lá e compra a bolsinha e paga em 24 vezes. Então, tô brincando com vocês, né? O que acontece? Satanás, ele começou a cutucar Eva no seu livre-arbítrio, jogar aquelas setinhas na mente da Eva. Interessante, queridos, é que Eva não tinha medo da serpente. Sabe por quê? Porque o medo era um sentimento que não existia. Diga comigo: o medo não existia. Não existia. Porque o homem era puro. O medo, a vergonha, a maldade não existia no coração do homem. O homem era puro. A Bíblia diz que eles andavam nus pelo jardim. E aí Satanás, muito astuto, começou a testar até onde Eva respeitava a autoridade de Deus. E ali, queridos, não pensa, às vezes a pessoa pensa na sua mente, né, aquela serpente sorrateira veio falar com Eva. Naquela época a serpente tinha perninha. Depois que a serpente foi rastejar e comeu o pó da terra, tá entendendo? E quando a Bíblia fala que a semente foi rastejar e comer o pó da terra, quem é o pó da terra? O homem. Você está entendendo? Tudo na Bíblia tem um significado. Nós somos feitos do pó da terra. E Deus determinou que a serpente fosse ser um animal réptil, rasteiro, e que ficasse ali no pó da terra, comendo pó da terra. E aí esse maldito inimigo, ele começou a testar até onde ia a flexibilidade, até onde Eva ia chegar. E ele queria ver
Se Eva respeitava a autoridade de Deus, e ali por causa do livre-arbítrio, por causa da liberdade de escolha, houve uma decisão errada que mudaria a história da humanidade e a história de todos os seres viventes. Foi ali, gente, naquele momentinho, mudou a história da terra. E diz a palavra que o homem, sendo um ser puro, deixou de ser puro, né? E muitas vezes, queridos, nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Algumas pessoas são tentadas por Satanás, pecam, trazendo feridas para a sua vida, consequências para a sua vida, consequências para a sua família, e às vezes, queridos, consequências que não tem volta. Não tem volta. Situações, um exemplo, eu gosto às vezes de falar exemplo para vocês entenderem claramente, mas, por exemplo, uma discussão feia entre um casal em que o homem ou a mulher perde a razão ali e ataca o outro, infere, mata o outro ali, isso não tem volta. As palavras que nós falamos para agredir os outros, para magoar, para entristecer os outros, não tem volta. A decisão que você toma, uma gravidez fora de tempo, ela não tem volta. Então, muitos casamentos são desfeitos, os filhos estão desgarrados, os filhos estão longe dos pais, os empregos são perdidos, às vezes os filhos são cobrados demais, né? Olha, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você vai pagar sua faculdade, você vai fazer isso. E às vezes o jovem não pode respirar que alguém está ali cobrando, porque nós vivemos numa sociedade de cobranças, nós vivemos numa sociedade que é um puxando o tapete do outro. Então, quando você vem para a casa de Deus, você se sente protegido. Você fala, eu estou na casa do meu pai, aqui as pessoas pensam e falam e andam como eu. Mas lá fora, gente, a coisa é pesada. E aí, queridos, bens são perdidos, pessoas entram em falência, porque muitas vezes nós não perguntamos para Deus e nós tomamos decisões erradas, podendo destruir algo que você levou anos para construir. Às vezes às vezes aquele casamento, né, que você ficou anos conquistando a paixão da sua vida, aí você casa, não é aquilo que você esperava, né? E você começa a tomar decisões erradas, até que a coisa muda de figura. E nós não vamos consultar Deus às vezes nosso coração está magoado, mas nós temos que nos acostumar a consultar a Deus. Por mais que você pense que o seu pedido é fraquinho, é pequenininho, para Deus não é. Amém? O Senhor trabalha ao nosso favor e o nosso momento vai chegar, eu creio nisso. Quantos momentos da minha vida já chegaram, quantos sonhos eu realizei, e às vezes eu realizo alguma coisa, eu falo, é o sonho da minha vida. Aí quando eu olho para trás, eu falo, peraí, eu já realizei tantos sonhos na minha vida. Então, o ser humano, ele tem sonho todo dia. O ser humano, ele está sempre conquistando, né? Então, como eu falei para vocês, quando Adão e Eva foram criados, eles receberam atributos de Deus. Adão e Eva, eles receberam amor, eles receberam várias coisas de Deus, paz e tal. E quando eles pecaram, eles receberam naquele momento do pecado, eles receberam também atributos do diabo. Quais são atributos do diabo? A ira, a cobiça, a vaidade, as coisas ruins, porque Satanás não tem nada de bom. Então, queridos, pese muito quando você for tomar uma atitude, amém? Ok? Quando você for tomar uma decisão, faz assim, olha Jesus, como é que o Senhor faria nessa situação? O que eu resolvo? Se você não tiver resposta para aquela situação, vem para a igreja. A gente ora com você, procura um pastor. Se você está no cedro, procura o teu discipulador, procura
procure alguém, vamos orar junto, mas procure alguém da parte de Deus, amém? Não vai lá naquela tua vizinha que bate tambor pedir conselho para ela, ok? Você vem para a casa do Pai. Então, amados, todas as coisas ruins que o homem sente são atributos do inferno, atributos de Satanás. Nós nascemos, nós crescemos, nós casamos, temos filhos, e quando nós crescemos, nós falamos: oxa, eu vou ser um adulto e eu quero ter uma vida de paz. Mas a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor, rugindo como leão, buscando alguém que ele possa tragar, ou seja, ele quer fazer você tropeçar em alguma coisa no meio do caminho. Você está caminhando e ele está jogando pedras no meio do caminho, pedregulhos para fazer você tropeçar. Porque a Bíblia diz também que o diabo veio para matar, roubar, destruir. E este versículo deve ser na ordem inversa, né? Porque ele vem para ele começa, destruindo a tua autoestima. Ele começa te trazendo seta de depressão, você começa a não querer mais sair de casa, daqui a pouco você não consegue mais levantar de manhã, daqui a pouco você não tem mais vontade de tomar banho, daqui a pouco você pensa que escovar o dente é um sacrifício muito grande. Comer, então, você levantar para comer é um sacrifício enorme, e ele vai te roubando, ele vai te minando, né? Depois ele começa a te afastar da presença de Deus, e ele vai minando, até matar espiritualmente a pessoa e às vezes fisicamente. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastora, o fulano na minha casa, pastora, não para de beber. O meu filho quebra tudo em casa, pastora. A minha filha, ela bebe, ela faz coisas erradas. Olha, a minha irmã está com depressão, jogada numa cama. Sabe por quê? Lá atrás, Satanás jogou alguma seta sobre aquela pessoa, e aquela pessoa não andava com Deus, e o que aconteceu? Ela entrou numa depressão profunda, e ela foi se afogar nas drogas, ela foi se afogar na bebida, ela entrou em depressão, ela não quer mais nem andar com a família, porque Satanás já cauterizou a mente dela para as coisas de Deus. Você está entendendo essa palavra? E aí entra o perigo das coisas. Ele começa a atacar a pessoa pela alma. Ele começa instigando o teu livre-arbítrio e levando a pessoa a pecar. E nós pecamos porque nós temos a liberdade de escolha, que eu falei do livre-arbítrio. E muitas vezes, queridos, nós escolhemos o caminho errado, ou seja, a porta errada. Muitas vezes nós escolhemos o pecado. Essa que é a verdade. Então, como eu falei, o livre-arbítrio é a capacidade de escolher, de decidir, de optar, e é por esta capacidade que nós somos responsáveis diante de Deus. Você está entendendo? A responsabilidade do livre-arbítrio é aquela que vai te levar para o céu ou para o inferno. Posso ouvir um amém? Amém. Às vezes as palavras duras fazem parte da nossa vida. A gente tem que escutar coisa boa, né, irmã Luzia? Coisa boa e coisa ruim. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça da gente e ficar falando: irmão, a vida é bela, vamos se abraçar, vamos cantar. A gente tem que mostrar a realidade da vida. E por causa deste presente, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E é o nosso livre-arbítrio que nos leva para o céu ou para o inferno. E Satanás, ele encontra várias portas para entrar quando nós damos oportunidade. A chave que ele usa é o nosso livre-arbítrio, associado aos atributos malignos, atributos que ele colocou no homem. E foi lá no Éden, quando o pecado entrou. Amém? Nós temos que entender as coisas espirituais. O Espírito Santo, amados, está dentro de nós. O inimigo não pode entrar, mas
Se ele tentar entrar, se aproximar para te oprimir, ele vai encontrar uma barreira santa chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para ele: olha aqui dentro tu não entra, porque essa vida aqui é onde eu habito. Essa vida aqui é o meu templo, é o templo do Espírito Santo, Satanás, e aqui você não entra. Mas agora eu quero explicar uma coisa para você. Satanás, Deus não deu permissão para Satanás nos oprimir, para entrar no nosso corpo, ok? Como é que ele entra no nosso corpo? Ele é um ilegal, ele vive na ilegalidade, ele é um posseiro, um sem terra. O posseiro, ele não invade uma terra que não é dele. Você é uma terra, e ele não tem autoridade, ele não tem permissão de Deus para invadir você, que é a terra, ok? Então o que ele faz? Ele fica te observando para ver quando você peca, e eu peco. Ele nos observa pecar. Quando a gente comete um pecado, ele vai lá e começa a oprimir aquela pessoa, perturbar aquela pessoa, ok? E Deus é um Deus justo. Então Satanás, volta a dizer no livro de Jó, Jó era um dos homens mais ricos do Oriente naquela época. E você lê o livro de Jó, você fala assim: nossa, Jó era um homem de Deus. Por que Jó aconteceu tudo isso? Por que Jó perdeu os filhos? Por que morreu tudo e só ficou aquela mulherzinha fofa dele, falando: amaldiçoa o teu Deus e morre? Porque Jó, gente, era medroso. A Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que veio os homens diante de Deus, os homens criados vieram diante de Deus, e Satanás, diz a Bíblia lá em Jó, eu não vou ler agora só para não perder tempo agora neste momento, porque não é o nosso foco, mas leia na tua casa, presta bastante atenção no livro de Jó, entendeu? Ali Satanás fala, como eu li naquele versículo que Deus falou assim lá em Jó. Deus falou assim em Jó: Satanás, em Jó 1,7, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear com ela. Então quer dizer o seguinte: Satanás veio no meio dos homens diante de Deus. E Deus falou assim: Satanás, de onde tu vens? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Certo? Então ele estava na terra naquela época, no meio dos homens, certo? Então o que aconteceu ali? Jó, Deus falou assim: olha, Satanás falou assim para Deus: olha Deus, aquele teu filho Jó, você pensa que ele é 100%? Não, ele tem um problema, ele tem medo.